A festa de Corpus Christi é a celebração que solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão, recebendo o nosso preito de adoração pelas ruas de nossas cidades. Um momento em que os fiéis agradecem e louvam o Pai Eterno pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é a fonte, o centro da vida cristã, porque nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Jesus Cristo. E o assunto de hoje é essa grande festa, o Corpus Christi. Está conectado conosco o Padre Paulo Henrique de Almeida Silva, diretor de pastoral do Colégio Salesiano São José da Ribeira, em Natal, Rio Grande do Norte. Padre Paulo Henrique, boa tarde, bem-vindo ao programa Almanaque Católico. Boa tarde, Padre Wellington. Saudação toda especial aos filhos do Pai Eterno que acompanham o Almanaque Católico. E que alegria, não é? Mais uma solenidade do corpo do Senhor que estamos por viver liturgicamente nesses dias que se aproximam. Padre, eu começo perguntando, a expressão latina Corpus Christi, ela resume também uma realidade fundamental de nossa fé. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa expressão que nós nominamos a festa, a solenidade de hoje, mas eu queria que o senhor também pudesse dizer desse significado. Eu acredito, Padre, que nos ajuda muito a entender a partir da seguinte expressão, que do coração transpassado pela lança brotam as graças para toda a Igreja, brotam todos os sacramentos, brotam todas as festas, brotam o itinerário do ano litúrgico. Sendo assim, a festa do corpo do Senhor nos remete à própria essência de Jesus Cristo, que nos deixou o seu sacramento na instituição daquela última ceia. Na pessoa dos 12 estávamos também cada um de nós, que ele, para selar essa aliança conosco, se entregou, ele mesmo se deixou como testamento divino a cada um de nós. Então, a festa de Corpus Christi, dessa expressão latina, a festa do corpo do Senhor, é a festa do grande presente da nossa salvação, do grande testamento que a gente recebeu. E também a Igreja celebra de modo público, por assim dizer, quando nós damos essa visibilidade ao culto público da Eucaristia, nessa solenidade, o corpo de Cristo que passa pelas ruas de nossa cidade, né? Qual o sentido dessa procissão de Corpus Christi que é realizada em muitas cidades? A gente ficou aí 2 anos sem celebrar Corpus Christi publicamente em nossas cidades por conta da pandemia. Eu costumo dizer, Padre, que nós somos carentes de sinais. Nós somos dependentes. Para chegar em determinado lugar, recorremos ao Waze, ao GPS, ao Maps. Nos tempos antigos, às bússolas, aos mapas. A festa do corpo do Senhor quer evidenciar este sinal, colocando o Santíssimo Sacramento para visitar o seu povo. É Ele, com o seu toque de redenção, quem nos visita. Então, através do símbolo do pão, que não é mais pão, daquele corpo consagrado de Jesus Cristo pessoalmente, que ali vai, em cada cibório, em cada ostensório, vai visitar o seu povo e ali receber as mais vivas e sinceras homenagens, não é? Pelos tapetes, pelas aclamações, pelos cantos, pelos hinos, pelas jaculatórias, enfim. A segunda procissão, digamos assim, litúrgica que a Igreja nos recomenda. A primeira na festa da apresentação do Senhor, com a procissão das velas, e a segunda, conforme a nossa orientação, a orientação litúrgica, a procissão com o Santíssimo Sacramento. Perfeito. Padre, eu queria que o senhor pudesse também lembrar esse alimento que se apresenta a nós, né? Quando falamos da Eucaristia, temos uma riqueza teológica grandiosa, até do ponto de vista aí das reflexões, dos livros. A Igreja, ela tem uma vasta bibliografia
para tratar sobre esse tema que é fundamentalmente teológico. Como nós podemos entender o valor da Eucaristia para a vida cristã? Talvez quem possa nos ajudar é um santo doutor, São Francisco de Sales, que diz que somente duas espécies de pessoas podem ou devem comungar: os perfeitos, para permanecerem na perfeição que acreditam, e os imperfeitos, para alcançarem a graça da perfeição. Então, sendo assim, todo o povo cristão, de acordo com a consciência, de acordo com o seu coração, de acordo com a confissão regular, com a sua prática de piedade, é convidado a se aproximar desse sacramento divino. E aqui, padre, acho até interessante a sua pergunta, porque agora existe um outro pêndulo da questão. São tantos os irmãos que não se acham dignos de se prepararem ou até mesmo de receberem o Santíssimo Sacramento. É Ele o único digno, que se inclina para nos restabelecer, é Ele que se dá como remédio para a nossa salvação, é Ele o primeiro a desejar ser alimento para a nossa caminhada. Então, hoje, que não ache entre o povo de Deus aqueles que tenham medo de se aproximar desse sacramento. Ele é pão consagrado, é Jesus Cristo, que deseja estabelecer morada entre o povo seu. A gente percebe, inclusive, padre, que já nos primeiros séculos, a gente estuda, a teologia nos ajuda, que não existia um culto formulado propriamente à Santíssima Eucaristia. Era apenas destinada para os enfermos. E hoje, nós já da segunda metade, não é? do milênio, já percebemos a riqueza espiritual que a Eucaristia, enquanto culto, se estabeleceu no coração da Igreja. Perfeito. Padre Paulo Henrique, quando falamos dessa solenidade de Corpus Christi, ela teve uma origem na história da Igreja, né? Ela teve, com certeza, uma gênese. O senhor podia lembrar para a gente um pouco sobre como aconteceu esse início de se celebrar publicamente a presença de Jesus na Eucaristia? Existe uma suave tradição da gente recordar apenas a segunda parte daquele sacerdote alemão da Boemia que tinha uma dúvida de fé a respeito da transubstanciação. Mas essa festa ocorre bem mais atrás, através de uma revelação de uma mística agostiniana chamada Santa Juliana, em Liege, na Bélgica, que recebeu essa intuição de ali, na sua comunidade religiosa, instaurar esse afeto e esse culto à Santíssima Eucaristia. Como os santos têm, por essência, a revolução, não é? O desejo de tornar Jesus Cristo conhecido e amado, essa festa também se estendeu primeiramente à diocese de Liege e depois como o culto foi se instaurando a partir daquela região. Anos mais tarde, mais precisamente 6 anos mais tarde, segundo a tradição, não é? Em 1264, mais precisamente, o Papa Urbano IV estabeleceu essa festa como uma festa litúrgica para toda a Igreja. Mas é bom a gente recordar que essa festa começou de um afeto todo particular, de uma revelação mística de Santa Juliana na Bélgica. Depois, a tão famosa história que conhecemos deste sacerdote que duvidava da veracidade naquelas sagradas espécies diante dos seus olhos, como é que seria capaz de se converter em corpo e sangue de Cristo. E conta-se aos milhares, e essa história também chegou até nós, que diante dos seus olhos, da Santa Eucaristia, escorreu sangue, pingando até as alfaias do altar. Então, que é o famoso milagre de Oviedo. Então, sendo assim, existem duas histórias, a mais antiga, a de Santa Juliana, em 1264, que chega até nós a riqueza dessa festa que se estendeu ao mundo inteiro. Perfeito. E nós entendemos e professamos que Jesus está vivo e presente na Eucaristia. Quando usamos uma palavra
na teologia, às vezes para explicar, falamos de transubstanciação, Padre. Do que se trata essa palavra e como as pessoas, o nosso povo, pode compreender melhor essa presença real diante dos seus próprios olhos que acontece em cada Santa Missa? Se existe um milagre, Padre Wellington, se existe um milagre que acontece a cada hora, a cada instante no coração da Igreja, esse milagre acontece em cada celebração da Santa Missa, do mais humilde dos sacerdotes que celebre no lugar mais diferente do mundo, até as grandes catedrais. Ali, diante dos nossos olhos, através da imposição sacerdotal das nossas mãos, o Espírito Santo vem e transforma aquelas sagradas espécies que outrora era símbolo da nossa terra, de pão e vinho, transforma-se entre nós, pela fé, no corpo e sangue de Cristo. E isso não é por vontade humana, é apenas por vontade divina, pelo desejo dele, pela vontade dele, conforme ele nos deixou, conforme os relatos do Santo Evangelho, que a sua presença seria testemunhada em cada celebração, através dos apóstolos, através do dom da oração sacerdotal, através de cada fiel que devotamente o recebe. Sendo assim, é o único milagre. Não temos muitas explicações o que dizer, o que falar, até mesmo para nós que estamos presidindo in persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo. Também nós, quando dizemos cada fórmula, cada palavra, também pesa no nosso coração, na mente e na força das nossas mãos sacerdotais. Padre, a Igreja nos ajuda na preparação para a participação e a recepção da Eucaristia em cada Santa Missa. Eu queria que o senhor pudesse falar também para nós sobre esse momento que favorece, por assim dizer, a organizar a casa do coração para acolher a presença de Jesus que se dá a nós também na Eucaristia. Não está em desuso, nem caiu de moda aquele tão famoso jejum eucarístico, aquela preparação interior, aquele exame de consciência que a gente vai examinar a nossa real necessidade, inclusive de celebrar mais uma vez o sacramento da reconciliação. E penso também ser interessante a gente voltar a refletir que a preparação é desde o momento em que você o deseja ou tem saudade, quando sai de casa em direção à sua comunidade, à sua paróquia, igreja matriz, quando de fato faz essa faxina espiritual, já vai desejando daquela reunião amorosa entre aqueles que se amam. E depois, essas práticas também se estendem na tão famosa ação de graças que também foi se perdendo, não é? A presença dele continua em nós. Então, também é interessante que no caminho de volta para casa a gente celebre a nossa vida, celebre a graça de Deus que está entre nós. Quem sabe, quando a gente chega em casa, até mesmo naquele nosso lugarzinho de oração, a gente não também dirigir palavras afetuosas, jaculatórias, aquele canto tão afetuoso que a gente gosta de entoar. Tudo isso como parte também desse culto eucarístico, tanto na preparação como no pós-comunhão que cada um pode desenvolver. É isso aí. E a gente lembra que Jesus se dá a nós, né? Esse se doar, Padre, ele também revela uma questão de participarmos desse corpo, né? Nós nominamos a solenidade de Corpus Christi, né? Do corpo de Cristo, esse mesmo corpo que também pode ser identificado com a comunidade igreja, não é mesmo? Isso. Inclusive, meus irmãos, o sacramento é a celebração da Santa Missa, a celebração da Eucaristia. Não dá para isolar apenas as sagradas espécies que está no sacrário de toda a liturgia da ação de graças, da oportunidade da gente celebrar. Por mais que as mídias nos comuniquem, nos aproximem, inclusive a Santa Eucaristia diária, semanal, dominical, nada substitui aquele contato bonito que nós podemos ter na nossa comunidade de fé, participando da vida da comunidade, sendo nós mesmos Eucaristia na vida dos outros, dos irmãos, na vida da nossa família, sendo nós
o próprio corpo, corpo de Deus, corpo da igreja, somos parte. Então é importante a gente sempre destacar isso. A Eucaristia é parte de nós, exige uma participação. E, inclusive, cada vez que a gente passa diante da igreja, que a gente pode fazer uma suave visita, o Santíssimo está à nossa espera, não é? Então é importante a gente fazer aquela visita carinhosa ao tabernáculo e exprimir assim o nosso afeto, a nossa devoção também, o nosso amor como fonte de espiritualidade de vida. E como o senhor bem lembrou, é também fonte de santificação, né? São tantos e tantas santos e santas de Deus que demonstram, através de seus escritos e testemunhos, que alcançaram a santidade buscando incessantemente uma união cada vez mais próxima com Jesus Eucarístico. E isso, inclusive, a grande fundadora dos focolares, Chiara Lubick, nos dá um testemunho tão lindo, não é? Tão lindo a respeito dessa sua intimidade sobre a Santa Eucaristia. Enquanto houver Eucaristia sobre a terra, eu não estarei só, não é? Enquanto houver um sacrário, jamais experimentarei a solidão. Então, o quanto isso nos afaga na vida sacerdotal. O Papa Bento XVI nos convida até que a última luz, a última lamparina que os sacerdotes devem ver antes de dormir deve ser a lamparina acesa do Santíssimo Sacramento. Aqui é conveniente a gente, inclusive nas procissões, na espiritualidade dessa quinta-feira, a gente rezar pelos tantos irmãos que por algum impedimento de vida não podem se aproximarem ainda desse sacramento divino, as tantas comunidades que, pela ausência da figura sacerdotal, não podem receber regularmente, a cada mês, a cada semestre. Então, juntamente com essa festa, que é a ocasião de alegria a todos nós, existem tantos irmãos que esperam também a força da nossa oração e a força da nossa intercessão. Tá aí, Padre Paulo Henrique, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a nossa conversa sobre essa bonita solenidade que celebramos na igreja, a solenidade de Corpus Christi. Daqui a pouco a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso almanaque e agora, na nossa roda de conversa, estamos tratando sobre a solenidade, o sentido da solenidade de Corpus Christi. Está conectado com a gente o Padre Paulo Henrique de Almeida Silva, diretor de pastoral do Colégio Salesiano São José de Ribeira, em Natal, do Rio Grande do Norte. Padre Paulo Henrique, nós falamos sobre a origem, o sentido. Agora, existem uma série de tradições que as pessoas gostam de rememorar nessa data. E aqui no Brasil ficou bem famosa a questão dos tapetes, né? Por que, por exemplo, fazer um tapete para Jesus passar? E se isso talvez também estivesse relacionado ao momento da bênção eucarística, né? O sacerdote, por exemplo, quando ele se reveste do véu, ele não toca diretamente no ostensório. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco desses elementos que são colocados em torno dessa celebração para chamar cada vez mais atenção para a centralidade daquilo que celebramos. Inclusive, padre, eu até costumo dizer aqui, nas comunidades que eu passo, que a confecção do tapete é o gesto mais lindo e mais carinhoso que a gente pode fazer, como gratidão de uma presença dele que se faz
caminheiro conosco durante todo o ano. São tantas as comunidades que acordam de madrugada, passam a noite toda, recolhem, seja um pó de serra, seja a tintura, alguns até com material reciclável. Tudo isso como expressão de um afeto da cultura do nosso povo. E aqui é importante, até mesmo as comunidades que não têm essa prática, de você, inclusive, arrumar sua casa, de você preparar o seu altarzinho, se você sabe que por onde você mora vai passar a procissão do Santíssimo, porque tudo isso é externalizar o afeto, o carinho, a devoção, o amor, que nós nutrimos a Santíssima Eucaristia, a importância. Aquilo que não é visto não é lembrado. Então, se é próprio da nossa cultura, exploremos ainda mais. Nós sabemos que a cada dia que passa, as grandes capitais vai ficando um pouco mais difícil de celebrar com toda a ênfase necessária devido a tantas situações, mas que não se perca entre nós a oportunidade de celebrarmos cada solenidade. Nós estamos ainda na a oitava de Pentecostes. O que é que essa oitava me lembra? O que é que essa oitava me recorda? A festa da Santíssima Trindade, o que ela diz para mim, a festa do corpo de Deus, o que é que eu fiz ou o que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais, para favorecer as minhas práticas de piedade. Enfim, tudo isso conta, tudo isso faz parte e não só é elemento cultural, é expressão viva de fé. E dentre essas práticas que estão associadas à solenidade de Corpus Christi, está também a bênção eucarística, né? Que depois, em outros momentos, também acontece na vida da igreja como uma paraliturgia. Fala um pouco para nós sobre esse sentido da adoração e, principalmente, né, de participar do momento dessa bênção, né? A bênção com Jesus Eucarístico. Costumo até dizer, padre, que um novo jeito de devoção popular tem sido a bênção eucarística, a bênção do Santíssimo. São tantas as comunidades que na quinta-feira se reúnem após a celebração eucarística, que podem ali também, diante do Santíssimo Sacramento, externalizar o seu amor. Nós sabemos que toda bênção é muito bem-vinda, porém, na quinta-feira, dia semanal eucarístico, na festa do corpo do Senhor, existe até a fórmula oficial em que é possível rezar pela igreja, através do Santo Padre, nominar o bispo diocesano, nominar o pároco. É uma comunhão, rezar até pelo chefe da nação e do Estado, rezar pelas necessidades, suplicar pelos irmãos que já estão na glória de Deus e todos aqueles que precisam das nossas orações, das almas do purgatório. É uma oração simplesmente que, digamos que é até o resumo de tudo aquilo que é a nossa necessidade. A necessidade da oração, a necessidade do povo de Deus. Na celebração da Eucaristia, padre, nós lembramos os elementos que são fundamentais para que ela aconteça, né? Deve-se ter o sacerdote, tem que se ter pão e tem que se ter vinho. Por que desses elementos em específico para a celebração da Santa Missa, padre? Nós podemos fazer memória do motivo pelo qual é pão e vinho que se oferecem na missa, na Eucaristia? A nossa fé cristã, ela bebeu da experiência judaica. Então, que se celebra a Páscoa a partir desses grandes elementos do pão e do vinho. E aqui Jesus Cristo instaura a grande mudança, a grande realidade, que não será somente uma celebração para recordar um grande feito do passado, mas a atualização do grande mistério que passa a ser Ele mesmo. Em cada celebração da Santa Missa, da Santa Eucaristia, acontece entre nós, diante dos nossos olhos, o que se deu no Calvário, o mistério da última ceia, o triunfo da ressurreição. Então, é a partir desses sinais muito bem necessários. Inclusive, muita gente já se cogitou, mas se não tiver pão, pode ser alguma outra matéria? Se não tiver vinho, pode ser algum outro líquido? Não. A própria Igreja orienta, a partir do catecismo,
a partir do Código de Direito Canônico, que as sagradas espécies para a realização do sacramento do corpo e sangue de Cristo devem prioritariamente ser o pão ázimo, né? Um pão sem fermento, conforme a gente celebra, e o vinho de uva, que para nós se tornará o sangue do Redentor. Tá aí, uma lembrança que se fez presente também na última ceia, né? Porque toda a Santa Missa, o sacerdote, ele repete aquelas mesmas palavras que Jesus disse aos discípulos, consagrando o pão e o vinho também, né, Padre? Isso. Inclusive, é bonito perceber que as comunidades, elas celebram com afeto. O Senhor certamente passou por experiências. Eu estou apenas com 5 meses de sacerdócio e também posso me considerar nas primícias. A experiência bonita que o povo de Deus nutre com a Santíssima Eucaristia. Existem orações belas no coração da igreja, existem composições lindas e melodiosas, mas nenhuma se equipara, nenhuma responde mais à beleza da Santíssima Eucaristia, de modo especial quando ela é bem preparada, bem celebrada, e as comunidades rurais, as comunidades mais simples, evangelizam tanto as comunidades das grandes capitais, as paróquias, o quanto eles se preparam, o quanto eles vivem, o quanto vibram diante do sangue de Cristo, diante do corpo de Cristo, que se atualiza entre nós. Inclusive, Padre, convém destacar até a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, a beleza de que aquela Eucaristia, celebrada com devoção diante de uma comunidade, será em forma de saúde que vai nutrir um doente, será em forma de esperança que vai alimentar um irmão que está no hospital, será em forma de consolo, em forma de um idoso que não pode participar mais do Santo Sacramento na sua comunidade. Então, quanto envolve uma mística diante daquele altar, diante daquela Eucaristia tão pequena, que se transforma para nós em um milagre tão grande, milagre de vida, que coloca de pé, inclusive, tantos e tantos de nós que estão prostrados. Perfeito. Padre, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa e pedir que o senhor também deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando, bem celebrar o Corpus Christi, mais do que fazer disso uma tradição, fazer uma experiência de fé com Jesus. Então, queridos amigos, também aproveito para agradecer a ocasião de estarmos aqui entre irmãos, de estar aqui no Almanaque Católico, de estar aqui também com o Padre Wellington. Aproveitem todas e cada uma das solenidades. E penso que seja muito interessante para que a gente viva a solenidade do Corpus Christi, a gente se recordar da solenidade que será após a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Eis o coração que tanto amou os homens e só recebe ingratidão. Que essa ingratidão não se encontre entre nós, que a gente de fato, nessa quinta feliz, que vamos mostrar a Jesus aquilo que de fato é dele, as ruas do nosso povo, as nossas casas, a alegria e o júbilo que temos, que de fato a gente aproveite como uma ocasião de graça, uma ocasião feliz para mais uma vez testemunhar ao mundo que de fato a nossa igreja é uma igreja eucarística. Vivemos com um pão da imortalidade. Tá certo. Padre Paulo Henrique de Almeida Silva, diretor de pastoral do Colégio Salesiano São José de Ribeira, em Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço para o senhor, muito obrigado por nos ajudar aí a fazer essa partilha, essa experiência do mergulhar no sentido e todo o contexto da solenidade de Corpus Christi.